saúde ao céu. Apresentação: Brisa Albuquerque. Bom, o cigarro tem 4.000 substâncias tóxicas, é um grande veneno. E o cigarro de palha? Ele é menos... Também, veja, tabaco, todas as plantas derivadas do tabaco, e são vários subtipos, tá certo? Eles têm essas substâncias e eles têm substâncias que causam dependência química. O que acontece é que, além das substâncias, vamos chamar naturais do tabaco, o cigarro de palha é feito de tabaco. A única diferença é que, em vez de você enrolar num papel artificial e que tem, por exemplo, pólvora para ficar queimando, uma diferença para quem fuma é o seguinte: você bota um cigarro de palha aceso num cinzeiro, ele apaga. Você bota um cigarro aceso no cinzeiro, ele vai queimando até o fim. Por que ele vai queimando até o fim? Porque tem pólvora. Porque tem pólvora no papel. Só isso. Tá, que coisa então, básica. aumenta a toxicidade, mas em relação ao tabaco propriamente dito, tanto faz se é cigarro de palha, se é cachimbo, se é qualquer outra coisa. Tá? Tem as 4.000 substâncias tóxicas estão lá. Jeito. Tá? E, eu não sei se você vai falar, mas vou aproveitar que eu estou no ar aqui para falar: cigarro eletrônico vicia do mesmo jeito, aumenta o risco de ser fumante do mesmo jeito, não é inócuo à saúde, não é isento de substância cancerígena. O cigarro eletrônico, assim como outras formas que estão começando a se difundir pelo mundo, são só outros veículos para causar dependência de nicotina. Nicotina é uma substância extremamente... como é que eu vou chamar? Viciante, porque ela tem uma ação muito rápida, ela tem uma ação cerebral extremamente rápida, em menos de um segundo ela sai do pulmão e chega no cérebro. Quando estimulado o receptor de nicotina, todos os sistemas de sinalização cerebral são ativados, todos. Então você acorda, não sente fome, sente prazer, não sei, e isso dura um segundo. Quando acaba o efeito que a nicotina solta do receptor, seu corpo fala: cadê? Quero mais desse negócio, achei bacana. E é por isso que você vai acendendo um cigarro depois do outro. Tá? Porque o seu corpo pede de novo aquele efeito. Tá? Aquele prazer. Nicotina vicia mais do que heroína, do que cocaína, só não vicia mais rápido do que crack. Em 14 dias uma pessoa é dependente de cigarro. Se uma pessoa fumar um cigarro por dia durante 14 dias, no 15º dia ela tem abstinência se não fumar. Raras são as substâncias que têm esse efeito. Doutor, e aquela história do fumante passivo? Por exemplo, eu, graças a Deus, eu não fumo, mas se eu estiver perto de uma pessoa que fuma e inalar aquela fumaça, eu vou também respirar algumas dessas 4.000 substâncias? Você vai respirar tóxicas? Todas as 4.000, e o que é pior, quando você deixa, são duas coisas distintas. Uma é, eu acendo o cigarro, eu trago. O que é tragar? É aumentar o calor da chama de tal forma que a fumaça do cigarro chega na boca a 300, 400 graus, mas ela esfria muito rápido. Então, a primeira coisa que quem fuma faz é queimar a boca inteira, para acostumar. Por isso você tem tosse quando você põe um cigarro na boca pela primeira vez. Você queima a sua boca. Tá? Então, eu tenho um efeito deletério por causa do calor, mas em compensação eu queimo as substâncias de uma forma mais intensa, eu reduzo as substâncias a fragmentos menores. Aquela fumacinha que fica saindo do cigarro no cinzeiro, as substâncias estão todas inteiras. Aquilo lá é uma combustão lenta, com calor baixo, então não degrada uma série dessas substâncias. Tá? E você respira, de fato, todas as 4.000 substâncias tóxicas que estão ali naquela fumaça. Tá certo? Deixa eu só falar uma coisa. Então é assim, se eu imaginar câncer de pulmão, que é um tumor que mais de 90% das vezes é causado pelo cigarro. O fumante tem 60 vezes mais chance de ter câncer de pulmão do que o não fumante. O indivíduo exposto por muito tempo ao fumo passivo, ao fumo passivo, ele vai ter de 20 a 30 vezes. É menos do que o fumante, porque não é uma exposição tão grande, mas é muito mais do que a população que não tem exposição nenhuma. É importante dizer o seguinte: isso é uma exposição continuada. Então, fumar no ambiente de trabalho, onde você vai todo dia tem uma pessoa fumando do seu lado, é uma coisa. Se está parado em algum lugar, alguém está fumando do seu lado, aquela fumaça que você inalou não é aquela fumaça que vai te causar câncer. Tá? Dentro desse cenário, poluição atmosférica é
equivale a 2 cigarros, né? Não, a poluição atmosférica do Largo do Paissandu, segundo estudos do Laboratório de Poluição da Faculdade de Medicina da USP, equivale a 10 cigarros. Meu Deus do céu. Né? Meu Deus do céu. Então, depende de quanto você está, depende da poluição, depende de onde você está. Tá certo? Então, estar num ambiente poluído equivale a fumar meio maço de cigarro. Quem dera se tivesse um Parque do Ibirapuera em cada bairro, né? O Parque do Ibirapuera não ia resolver. Não? Não. O Parque do Ibirapuera é poluído também. Esse negócio de que tem uma árvore em volta já limpou tudo, não é assim não. Limpa alguma coisa só. Não limpa a maior parte das coisas, porque a maior parte da poluição, ela é aquilo que se chama de particulado. Ela não é o fruto dos gases que estão em suspensão, e sim das substâncias que estão inteiras e em uma fração muito pequena em suspensão. Isso, a principal poluição das cidades é da queima de combustível. E essa queima, assim como a queima do cigarro, ela não é completa. Não é que você pega tudo que é sólido e transforma tudo em gás. É uma queima incompleta. Você tem um monte de substâncias que vão em suspensão e que as árvores, coitadas, não têm condição de limpar. Doutor, e o paciente que parou de fumar, é possível ele regenerar o pulmão que foi atingido pelas substâncias tóxicas do cigarro? Então, são duas coisas distintas. A primeira é a seguinte, em termos, por exemplo, de risco para câncer, em 5 a 10 anos sem fumar, ele volta a ter um risco muito parecido com a população que nunca fumou. Tá? Então, em termos de risco, com o tempo, esse risco vai voltando a ser o normal. Em termos, por exemplo, de enfisema, aquilo que ele já perdeu de pulmão não volta, não cicatriza, não regenera. Tá? Mas ele volta a ter uma progressão desse enfisema muito parecido com o da população normal. Lembra que eu falei que o enfisema é a forma como o pulmão envelhece. Quando se fuma, você envelhece seu pulmão muito mais rápido. Se você para de fumar, você começa a envelhecer na velocidade normal. Mas aquilo que já envelheceu, aquilo que já estragou, não tem volta. Então não vai se regenerar. Não vai se regenerar. A capacidade respiratória de um fumante, em qualquer condição, é sempre menor do que seria se ele nunca tivesse fumado. Não tem acordo, não tem... eu conheço a tia Nininha que tem 105 anos, fuma e sobe ladeira, desce escada, não sei o quê. Tá bom. Ela faria muito mais coisa, ela teria um pulmão muito melhor se ela nunca tivesse fumado. Isso a gente sabe, por exemplo, por estudos de gêmeos idênticos, univitelinos, em que um fuma e o outro não fuma. Então você pode dizer, o pulmão de um seria igual ao do outro. Sempre o pulmão do fumante é pior do que qualquer método que você usa. Tomografia, prova de função pulmonar, qualquer maneira de medir a função pulmonar é pior no fumante do que no não fumante. Sempre. ProSaúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque.